E se o valor do nosso dinheiro não tivesse a ver com promessas de governos, mas sim com as leis da física? Hoje a gente vai fundo numa ideia bem radical que propõe exatamente isso: recalibrar a economia usando as próprias regras do universo. A pergunta que está no centro de tudo isso aqui é, para ser sincero, bem provocadora. Já imaginou acordar e ver que seu saldo no banco diminuiu um pouco? E não foi por causa de uma taxa nem de um gasto. Foi simplesmente porque essa é a natureza do dinheiro nesse sistema. Para entender isso, é super importante fazer uma distinção. A gente não está falando de hiperinflação, sabe? Aquilo que acontece quando um governo imprime dinheiro sem parar? Não. A gente está falando de entropia. Pensa na entropia como a tendência natural de tudo perder energia, perder ordem, tipo um café quente que vai esfriando. Nessa economia, o valor do dinheiro se dissipa de um jeito previsível, que nem energia no universo. É um fogo controlado, não um incêndio na floresta. E é isso que nos leva à mudança fundamental. A ideia é deixar para trás um sistema que é baseado na confiança e adotar um padrão que está fincado nas leis da termodinâmica. A unidade básica dessa nova economia seria o crédito Joule. E ele não é uma promessa de valor, não. Ele é um recibo. Um recibo que prova que um trabalho físico foi feito, que uma energia foi armazenada. O dinheiro só é criado quando a energia é capturada de verdade, do sol, do vento, da água. A regra é bem simples. Não dá para imprimir energia do nada. Ok, vamos sair um pouco da teoria para ver como isso tudo funcionaria no dia a dia. Vamos imaginar a rotina de uma cidadã, que a gente pode chamar de Elara, vivendo numa economia Joule. Então, a Elara acorda e já recebe o dividendo diário dela, 34,7 megajoules. Esse número não vem do nada, ele é calculado com base na produção total de energia do Brasil, que depois é dividida pela população. E olha, é o suficiente para cobrir as necessidades básicas com tranquilidade. Cozinhar, esquentar água, iluminar a casa e até usar um pouco de transporte. É uma rede de segurança de verdade. E aqui está o coração do sistema. Qualquer crédito que a Elara não usa no dia está sujeito a uma taxa de entropia diária de 2%. O dinheiro dela literalmente evapora se ficar parado. Isso força o capital a se mover, a ser usado, a construir alguma coisa. Esse decaimento constante acaba criando um efeito fascinante. Pensa comigo. Com um ganho todo dia de 34,7 mJ e uma perda diária de 2% sobre o total, a matemática leva a gente para um limite. Chega uma hora que o valor que você ganha no dia é exatamente igual ao valor que você perde para a entropia. E esse ponto de equilíbrio, 1.735 megajoules. Isso é, na prática, um teto físico para a riqueza em dinheiro vivo. Em outras palavras, a própria física proibiria a existência de bilionários em moeda líquida. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito brilhante. A linha vermelha, que é a carteira digital, sobe e para, atinge um platô. É o tal teto de riqueza de 1.735 mJ. Mas, dá uma olhada na linha verde. Ela representa a mesma riqueza, só que convertida num ativo físico, tipo uma bateria. E ela continua subindo. Isso prova que a verdadeira reserva de valor nesse sistema não é mais o dinheiro abstrato, mas sim coisas físicas, coisas úteis. Mas aí surge uma dúvida muito importante, né? Se o dinheiro evapora, como é que alguém consegue economizar para uma compra grande, sei lá, uma casa, um carro? Pois é, esse é o paradoxo da poupança nesse sistema. A conta parece que não fecha. Comprar algo de valor tão alto parece impossível se o limite de dinheiro em mãos é tão baixo. A solução é que poupar deixa de ser sobre acumular e passa a ser sobre converter. Basicamente, existem 3 estratégias. A primeira, converter joules em coisas físicas que duram, como uma bateria. A segunda, investir em títulos de energia, financiando infraestrutura. Isso, na prática, congela o valor dos créditos. E a terceira, investir direto na produção, pagando um fabricante aos poucos, transformando os créditos que se perdem em trabalho físico de verdade. E essa tabela resume bem as opções. A carteira digital é para pagar o café ou o ônibus. A bater em casa já é uma poupança bem melhor, com um decaimento físico mínimo. E os títulos de energia? Bom, eles são a aposentadoria, com um decaimento zero, porque o valor deles está ali, em aço e concreto. Agora, vamos dar um zoom para fora, para o nível macro, e ver como esse sistema poderia redesenhar uma nação inteira. E vamos usar o Brasil de novo como nosso exemplo principal. O famoso custo Brasil, no fundo, é uma grande armadilha de entropia. É muito esforço gasto para pouco trabalho útil. E uma economia Joule ataca isso de frente. Impostos complicados são trocados por taxas sobre o fluxo de energia.
Um buraco na estrada desperdiça combustível, o que significa que ele está literalmente queimando o dinheiro do Tesouro Nacional. A burocracia se torna cara demais para ser mantida. E isso leva a gente para a mudança de mentalidade mais profunda de todo o sistema. Como essa frase resume bem, o objetivo muda de acumular riqueza para aumentar a eficiência sistêmica. A motivação deixa de ser juntar números abstratos e passa a ser otimizar o mundo real. O interesse pessoal se alinha com a eficiência, com a preservação. E olha, por mais que esse conceito todo pareça coisa de ficção científica, as raízes intelectuais dele são surpreendentemente antigas. Já tem mais de 100 anos. Há muito tempo, tem uma linha de pensamento chamada economia biofísica, que defende uma coisa. A economia tradicional ignora uma verdade básica, que é, não dá para ignorar as leis da física. Para eles, toda atividade econômica, de plantar soja a fabricar um celular, é basicamente um processo de transformar energia útil e organizada em energia dissipada e lixo. Essa linha do tempo mostra que a ideia tem uma linhagem acadêmica impressionante. Começa lá nos anos 20, com Frederick Soddy, que percebeu o choque entre a ideia de dívida infinita e o mundo físico finito. Passa pelo movimento da tecnocracia nos anos 30, que já propunha uma contabilidade de energia, e se consolida com Georges Courhuegen em 1971, que é considerado o pai da economia ecológica. E aqui a gente chega no ponto central da resistência a essa ideia toda. Ela muda de forma radical quem controla a criação de valor. Como diz a citação, bancos não criam dinheiro da dívida. O sol e a rede criam dinheiro do trabalho. O poder de criar dinheiro sai das mãos dos bancos e vai para as mãos de quem produz energia de verdade, o sol, o vento, a própria rede elétrica. E tudo isso nos força a olhar para o nosso próprio sistema e fazer uma pergunta fundamental. O dinheiro que a gente usa hoje, que é baseado em confiança e em dívida, ele representa a realidade física? Ou ele é só uma promessa que depende de um crescimento infinito num planeta que é, por definição, finito? Fica aí a reflexão.